Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Todos os Grãos. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades no mundo das principais commodities agrícolas do Brasil. E na edição de hoje nós vamos falar sobre o milho. Uma iniciativa da Corteva AgriScience pretende aumentar a produtividade do grão em Mato Grosso do Sul, que é o quarto maior produtor do país, mas apenas o nono no quesito produtividade. Quem vai dar os detalhes do programa desenvolvido pela empresa é o diretor de Relações Externas para a América Latina da Corteva, o Augusto Moraes. Ele vai aparecer aqui com a gente no nosso telão. Augusto, seja muito bem-vindo com a gente aqui ao canal AgroMais. Muito obrigado pela presença, viu, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Felipe, tudo bem? Obrigado pelo convite, satisfação participar desse programa tão importante para o agro brasileiro. Uma satisfação nossa em recebê-lo por aqui, viu? Para a gente começar esse assunto que interessa diretamente aos produtores, em especial ali de Mato Grosso do Sul, é sempre bom a gente contextualizar. Então, para esse nosso começo de conversa, eu quero saber o que motivou a Corteva a lançar esse programa para incrementar a produtividade do milho em Mato Grosso do Sul. De onde surgiu essa demanda? De onde veio essa ideia? Felipe, na safra anterior, safra 23-24, o estado sofreu muito com a estiagem. 90% dos municípios do estado foi impactado pela seca, e o que demonstrou um desafio ainda maior para o estado em lidar com a produtividade, que já é um problema crônico do estado. A gente tem visto o estado produzindo muito, como você disse, é um quarto maior produtor do país, mas quando a gente olha para a produtividade em si do milho e compara com outros estados como Mato Grosso, a gente percebe uma estagnação nesse aumento de produtividade. Então, a partir daí, desse momento de estiagem, a Corteva foi provocada por autoridades locais e por produtores do estado a pensar uma solução conjunta de médio e longo prazo para transformar esse cenário no Mato Grosso do Sul. Acho que você sabe bem, quem conhece a Corteva, sabe que a Corteva tem o milho no DNA. A gente tem a Pioneer, que é uma grande empresa desenvolvedora de genética, de híbridos, e que tem essa ligação histórica com o milho. Então a gente se sente muito na obrigação de ajudar, claro, todo o país, nesse caso especificamente o Mato Grosso do Sul, a tentar superar essa barreira de produtividade e lidar melhor com esses momentos de estiagem. Então, basicamente, o projeto nasce a partir de uma provocação e de uma constatação da Corteva de que o estado enfrenta um desafio crônico na produtividade do milho. Bom, eu estava lendo um pouquinho aqui sobre essa iniciativa e, pelo que eu entendi, a Corteva está à frente dessa iniciativa, mas conta com parcerias, como da FamaSul, se eu não me engano, com a ProSoja de Mato Grosso do Sul também. Enfim, queria que você contasse um pouquinho sobre o papel dessas instituições nesse projeto. É isso, Felipe. Assim como em qualquer atividade que a gente atua, a gente precisa de parceiros. A Corteva acho que tem um conhecimento agronômico importante, a gente tem inovação no nosso DNA, a gente busca soluções diariamente para transformar a agricultura não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Só que a gente não faz isso sem apoio de parceiros. Então a gente se uniu ao governo do estado, o governador Riedel, por exemplo, esteve presente no lançamento do nosso programa, e a entidades importantes do Mato Grosso do Sul, como a FamaSul e a ProSoja, para modelar esse programa. Então, a Corteva, obviamente, vai trazer o conhecimento que ela tem no desenvolvimento de soluções para a agricultura. A gente vai usar uma estação de pesquisa que a gente tem em Fátima do Sul, enfim, no estado, importante para o desenvolvimento de híbridos, enfim, para testar os nossos produtos de proteção de cultivos. Mas a gente precisa do apoio de quem está num contato muito próximo com as dores do produtor. A FamaSul e a ProSoja, nesse caso, vão nos ajudar a identificar áreas e produtores que podem se transformar em modelos para o restante do estado.
Então, a gente, novamente, parte da inovação, parte da nossa capacidade de compartilhar conhecimento, de fazer transferência tecnológica e utilizando, obviamente, a capacidade de conexão, a capilaridade e o conhecimento da região destas duas entidades e do governo do Estado, da sua identificação de áreas e da criação de propriedades modelo. Pois é, eu quero entender um pouquinho melhor então como vai funcionar esse trabalho com fazendas modelo, que é o que vocês é a linha que vocês vão atuar nesse momento. Essas propriedades, elas já foram escolhidas ou existe uma que já foi escolhida para se tornar base e outras serão incrementadas ao projeto? Enfim, como vai funcionar essa questão das fazendas modelo, das escolhas, da seleção dessas fazendas modelo? Uma propriedade serviu de inspiração para a gente no Mato Grosso. A gente fez do Sul. A gente fez um lançamento na Fazenda Boa Vista, da família Pignataro. Escolhemos a Fazenda Boa Vista porque eles já utilizam muito do que a gente acredita de modelo de agricultura de milho naquele estado. A partir daí, do lançamento do programa, e com essa parceria com a FamaSul e com a ProSoja Mato Grosso do Sul, a gente vai dividir o estado em sub-regiões, entender melhor quais são os desafios de cada uma dessas sub-regiões, identificar produtores interessados em inovação, em transformação e, a partir daí, construir nestas propriedades o que a gente acredita ser um modelo customizado e adequado para cada uma dessas sub-regiões. É isso que a gente está fazendo. A Fazenda Boa Vista é um excelente exemplo, como eu mencionei, e a gente escolheu ela, como eu disse, por conta de um trabalho já prévio feito, que demonstrou sucesso e resultado na produtividade. Um exemplo claro, Felipe, na safra em que o estado mais sofreu com a estiagem, safra 23-24, a média de produtividade do milho no estado ficou em 67 sacas por hectare. A Fazenda Boa Vista colheu 80 sacas por hectare. Então, além do ganho de produtividade que a gente tem observado em condições normais de clima, a gente também viu uma resiliência para lidar com o momento crítico climático que o estado enfrentou na safra anterior, na safra 23-24. Se a gente for para 22-23, a safra anterior a essa que eu estou mencionando, a Fazenda Boa Vista colheu 25% acima da média do estado, 125 sacos por hectare, contra 100 da média do estado. Então, isso é um pouco do que a gente busca para o restante do Mato Grosso do Sul. Se a gente conseguir alcançar uma elevação próxima a esses 25% que a gente observa já nessa fazenda, acho que o estado certamente vai celebrar essa transformação da produção de milho naquela região, enfim. E se mantiver esses índices altos de produtividade, mesmo em momentos de seca, a gente vai estar cumprindo o nosso papel. É um pouco como a gente pensa esse desenho. Mas respondendo agora objetivamente a tua pergunta, me desculpe, a gente ainda não identificou essas outras propriedades. A gente está nesse trabalho de implementação do programa. A gente vai, como eu disse, encontrar essas sub-regiões, estabelecer um entendimento mais profundo sobre as dificuldades de cada região e customizar as soluções para cada uma dessas áreas e a partir daí, estabelecer essas fazendas modelo. E aí, só para quem está em casa entender então direitinho, o trabalho realizado nessa fazenda Boa Vista, é esse o nome da fazenda? Boa Vista. Bom, então o trabalho implementado na Fazenda Boa Vista e que será replicado nas outras fazendas modelo, ele então envolve o uso de novas sementes, de sementes melhoradas, técnicas de manejo diferentes, implementação de novas tecnologias, enfim. Qual é o trabalho desenvolvido por vocês que aumentou de maneira tão significativa, então, a produtividade já na Fazenda Boa Vista e que será replicado, então, quais são as técnicas aí ou quais são as ações que vocês adotaram para, de fato, aumentar a produtividade? Muito do que você falou, Felipe. Primeiro,
a gente parte da genética. Eu mencionei que a gente tem uma estação de pesquisa em Fátima do Sul, no estado. Essa estação ela serve para o desenvolvimento de novos híbridos. Esses híbridos que foram desenvolvidos recentemente, com contribuição da nossa estação de pesquisa em Fátima do Sul, que observa os desafios climáticos, observa as características do solo, as pragas, as doenças presentes no estado, os híbridos estão sendo plantados na Fazenda Boa Vista. Então, genética é fundamental. Obviamente, é ganho de produtividade. A gente também tem oferecido soluções biológicas. E aqui eu posso falar especificamente de um produto que fez a diferença para a Fazenda Boa Vista, e a gente tem observado isso no Brasil inteiro, que é o Tricha. O Tricha é um fixador foliar de nitrogênio, um produto biológico, que tem ajudado no desenvolvimento da planta e no ganho de produtividade. Na Fazenda Boa Vista, especificamente, a gente registrou ganhos em torno de 10 e 15 sacas por hectare com a aplicação desse fixador de nitrogênio foliar. E, claro, além disso, conhecimento agronômico, transferência tecnológica, o manejo. Então, a gente não está falando simplesmente de oferecer o produto. Acho que é muito mais do que isso, é de entender, de fato, as características da propriedade, a maneira como cada produtor produz e quais os desafios que esse modelo de produção enfrenta para, a partir daí, com esse diagnóstico, oferecer o melhor posicionamento de produto, as melhores soluções tecnológicas e, obviamente, ajustar questões de manejo que permitam ao produtor a superar os desafios de produtividade. É isso que a gente observa hoje na Fazenda Boa Vista. A família Pignataro está há bastante tempo com a gente, acredita nas soluções que a gente vem apresentando e na forma como a gente constrói o nosso entendimento de agricultura de milho. Então, transferir um pouco desse conhecimento deles é parte do nosso objetivo com o programa. Muito bem, Augusto. A gente tem bastante aqui ainda para explorar sobre esse assunto, mas eu preciso chamar aqui um rápido intervalo no nosso programa e aí eu volto para conversar com você. Peço para aguardar só um minutinho aqui com a gente, tá bom? A gente vai então chamar o nosso rápido intervalo aqui no Todos os Grãos, mas antes eu quero reforçar um convite para você que está nos assistindo para assistir esse programa e também todos os outros programas da nossa grade na íntegra, onde e quando quiser. Basta acessar o nosso canal no YouTube, o @agromaistv. Vamos fazer então o nosso rápido intervalo no Todos os Grãos e voltamos já já. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui no nosso programa Todos os Grãos, no canal AgroMais. Hoje nós estamos falando aqui sobre o milho, uma das principais commodities agrícolas do agronegócio brasileiro. E o assunto de hoje aqui é um programa, uma iniciativa da Corteva AgriScience que pretende aí ajudar a aumentar a produtividade do milho lá em Mato Grosso do Sul. Meu convidado para essa conversa é o diretor de Relações Externas para a América Latina da Corteva, o Augusto Moraes. O Augusto vai aparecer de novo aqui com a gente na nossa tela. Augusto, ali no nosso primeiro bloco a gente entendeu um pouquinho, né, destrinchou um pouquinho sobre o programa e a gente falou ali logo no final do primeiro bloco um pouquinho sobre as fazendas modelo, como seria aplicado esse trabalho. Eu queria saber agora de que maneira vocês vão envolver os produtores, os proprietários, os produtores em todo esse projeto. Haverá capacitação, haverá um acompanhamento técnico durante todo esse processo, enfim, claro, acesso às tecnologias, você já disse que isso a Corteva vai, de fato, oferecer. Mas haverá, de fato, um envolvimento direto dos produtores com capacitação e acompanhamento técnico durante e também depois do projeto? É isso, Felipe. Acho que esse é o princípio do programa. E a gente está inspirado num programa que a gente desenvolveu no Nordeste, com agricultura familiar, na zona da mata de estados que não são grandes produtores de milho. Esse programa chama Prospera.
E eu quero trazer o Prospera aqui para essa conversa, porque ele inspira o que a gente está pensando para o Mato Grosso do Sul. Só que, obviamente, em níveis de produção, escalas distintas. No Nordeste, com o Prospera, e é um programa que já tem 7, 8 anos, a gente identifica os produtores que produzem milho em baixa produtividade, e a gente entra nas áreas com produtores colhendo 10, 15 sacos por hectare. A gente, entendendo o desafio de solo, de clima, de questões relacionadas às pragas, às doenças, a gente modula uma conexão e um treinamento específico para que o produtor consiga, ao receber a tecnologia, ao acessar a tecnologia, executar o manejo de forma adequada. Então, o princípio é isso, a transferência de tecnologia, transferência de conhecimento a partir de treinamentos. No final do dia, o programa, tanto no Nordeste como o que a gente está desenvolvendo no Mato Grosso do Sul, ele não traz elementos muito diferentes do que a gente faz no Brasil inteiro com os clientes da Corteva, com os produtores que têm uma relação próxima com a gente. A gente, claro, está unindo diversos esforços que a gente estabelece Brasil afora dentro desse programa. Acho que essa é a grande diferença e a inspiração é o Prospera. No Prospera, para você ter uma ideia, imagino que você vai me perguntar de metas para o Mato Grosso do Sul em algum momento, a gente saiu de uma produção, como eu te falei, com produtores que plantam 1 hectare, 2 hectares e colhem 10 sacos por hectare, para uma colheita de 100, 120 em média, chegando até 180 em alguns casos. E aí a gente está falando de uma agricultura de milho que até ontem era incipiente. No Mato Grosso do Sul, o princípio básico é: os produtores, obviamente, têm mais conhecimento agronômico, são profissionais, produzem em larga escala e enfrentam desafios, algumas vezes técnicos, algumas vezes de ajuste da tecnologia, algumas vezes de genética. Identificando essas áreas, como eu disse, dividindo o estado em sub-regiões, compreendendo melhor quais são os desafios de cada uma dessas sub-regiões e aplicando o nosso conhecimento e as nossas soluções e ajustando, adaptando a nossa genética para aquelas condições, a gente imagina que o produtor vai ter a capacidade de plantar e colher com mais efetividade, com mais produtividade, a partir, obviamente, do treinamento, da transferência tecnológica. Essa é a base do programa e do que a gente acredita ser o caminho para o sucesso. Você falou aí em metas, né? Já existem, de fato, metas traçadas em termos de área, número de produtores atendidos. Você falou aí um pouco sobre produtividade média também esperada, enfim. Ou isso vai ser elaborado a partir de agora, a partir do momento que vocês incrementarem essas fazendas modelo ao programa? É precoce falar de metas e de número de produtores atendidos. O que a gente tem como aspiração é que o Estado dê um salto de produtividade. A média do Estado tem sido 100 sacas por hectare. Se a gente usa como base a referência da Fazenda Boa Vista, da família Pignataro, a gente está falando em 25% acima da produtividade média do Estado. É uma meta isso? É uma aspiração. A gente precisa implementar o programa, novamente, com apoio da ProSoja, com apoio da FamaSul, identificar os produtores que servirão de produtores modelo para a região, ter outros produtores, a gente precisa disseminar essa informação e as tecnologias que a gente vai adaptar e vai posicionar para cada uma das sub-regiões. E imagino que a partir daí a gente tem capacidade de estabelecer metas mais específicas. A nossa aspiração, eu diria que é alcançar os mesmos resultados que a gente hoje observa na Fazenda Boa Vista. Muito bem, Augusto. Quando a gente conversa com o pessoal da Corteva aqui no nosso canal, a gente ouve muito nas nossas conversas falar em inovação e sustentabilidade. Esses pilares, eles estarão presentes aí nesse programa específico? Vocês sempre buscam trabalhar, de fato, as inovações trilhadas com a sustentabilidade também, englobando a inovação, é claro, mas sem se descuidar da sustentabilidade? Tudo que a gente faz, a gente pensa em sustentabilidade.
Então, na nossa matriz de desenvolvimento de novos produtos químicos, a gente observa os objetivos estabelecidos de sustentabilidade pela FAO, pela ONU, enfim, os chamados COTs. Então, se a gente não atende pelo menos 5 dos objetivos estabelecidos ali, que fala sobre questões climáticas, que olha para questões sociais, se a gente não alcança esses objetivos, o produto pode performar muito bem, mas ele não segue em frente. Então, a base da nossa pesquisa é sustentabilidade, não tenha dúvida. A gente se propõe e busca o tempo inteiro a trazer produtos mais sustentáveis dos que estão no mercado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a Corteva tem investido muito em biológicos. Em 2023, na primeira metade de 2023, a gente concluiu a aquisição de 2 empresas importantes do setor de biológico, a Symborg e a Stoller. E a gente, com isso, consolidou a nossa posição de líder no mercado global de biológicos. Eu comentei o Trisha. O Trisha é uma solução que hoje está largamente adotada no Brasil, uma solução biológica que permite ganho de produtividade com mais sustentabilidade. É isso que a Corteva pensa para o futuro. É isso que a Corteva aplica no presente. É o que a gente está levando para o Mato Grosso do Sul de maneira estruturada com outras soluções. Com isso, e a gente acredita, Felipe, que 25% do mercado de proteção de cultivos, mercado global, em alguns anos, 2035, deve vir de biológicos. 25% do mercado. O que é um avanço enorme. Não há substituição de químicos, acho que não é isso que a gente acredita que tem um processo natural de complementariedade entre biológicos e químicos, mas é um passo importante para a sustentabilidade e a gente aqui, como eu disse, consolidou a nossa posição de líder com a aquisição da Stoller e da Symborg. E por fim, tudo que a gente investe em genética, em biotecnologia, em edição gênica, que a gente não conversou ainda, mas a Corteva também tem uma posição muito estratégica de liderança no desenvolvimento de novos produtos a partir da edição gênica, de CRISPR-Cas, dessas novas tecnologias. Isso tudo aporta sustentabilidade, né, no campo, na vida do produtor. Então, a gente olha para o dia a dia das nossas operações. Você fala assim, olha, quais são as suas metas de sustentabilidade? Eu posso dedicar aqui bastante tempo falando das metas, mas mais importante das metas é como a gente produz de maneira sustentável e como os nossos produtos ajudam o produtor a produzir o grão, a carne e outros cultivos de forma mais sustentável. É a base do que a Corteva faz hoje e é o nosso propósito para o futuro. Bom, para quem está em casa nos assistindo entender, esse programa ele tem data para terminar ou é um projeto de longo prazo com possibilidade de expansão? Enfim, existe um cronograma estabelecido, uma agenda estabelecida? A gente criou agora os protocolos técnicos que estão sendo validados pela ProSoja, pela FamaSul. Esses protocolos acho que vão servir muito de guia para o que a gente vai construir nos próximos anos. Eu não vejo particularmente um cronograma com um ponto final que a gente vai estabelecer a partir de agora com esse protocolo e com a definição das fazendas modelo, são as metas ano a ano, assim como a gente tem no Prospera, que eu mencionei, lá no Nordeste, na Zona da Mata do Nordeste. Agora, esse é um processo de constante evolução. Hoje, a gente quer acrescentar aumento de produtividade com a base que a gente está, entendendo que o Estado tem uma dificuldade de superar um teto produtivo já há algum tempo. Quando a gente superar, a partir desse programa, obviamente as metas vão se transformar em outras metas, eu imagino, talvez mais ousadas. Então, eu não vejo esse programa terminando em 5 anos, 10 anos, 15 anos. Acho que a gente está construindo algo de longo prazo e que o nível de adoção e o
o processo cronológico de expansão do programa vai depender também da vontade do produtor de adquirir novas tecnologias e de aprender novas técnicas de produção. Augusto, a gente tem aqui mais um minutinho para poder conversar e eu vou aproveitar esse último minuto para poder te perguntar em relação ao trabalho desenvolvido pela Corteva, porque tem muita gente que nos assiste e às vezes não entende exatamente o interesse de uma empresa privada em conduzir projetos tão grandes como esse dentro do agronegócio. Muita gente acredita que isso deveria ser um papel, por exemplo, de entidades públicas, né, de desenvolver o agronegócio, mas a Corteva ela toma a frente de fato de vários programas para ajudar a desenvolver o agronegócio. Então, qual é o interesse? Por quê que a iniciativa privada precisa, de fato, entrar de cabeça em projetos como esse? Felipe, eu vou te responder de maneira pragmática. A Corteva opera em 110 países. O Brasil é o segundo principal mercado para nós, atrás dos Estados Unidos. Então, a gente se sente na responsabilidade de desenvolver programas que entreguem o avanço, o aumento da agricultura no país, de maneira responsável, claro, como a gente já falou. O Brasil é tão importante para a Corteva que, além dos programas que a gente vem desenvolvendo, e poderia aqui ficar horas falando, trazendo exemplos de diversos programas que a gente tem em estados diferentes, mas, além dos programas, a gente tem investido nas nossas operações do país. 4 das maiores plantas da Corteva do mundo estão estabelecidas aqui. 2 em São Paulo, de proteção de cultivos e de biológicos, e 2 de beneficiamento e produção de sementes de milho, que estão em Goiás. Sem falar na maior planta de pesquisa e desenvolvimento integrada de defensivos agrícolas, biotecnologia e biológicos, que também fica no estado de São Paulo, em Mujimirim. Com essa operação, e com o nosso entendimento de que o Brasil, em pouco tempo, deve se transformar num país ainda mais importante do que já é, não só para a Corteva, mas para o mundo, numa perspectiva de fornecimento de alimentos, a gente se sente na responsabilidade de dedicar investimento, tempo, inteligência em programas como o que a gente está desenvolvendo no Mato Grosso do Sul. Essa é a base do que a gente acredita, do que a gente faz, e é parte do nosso propósito como empresa. Muito bem, Augusto. Eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente. Eu tenho certeza que o produtor rural que está nos assistindo, em especial lá de Mato Grosso do Sul, fica entusiasmado em saber sobre esses programas aí que prometem, né, trazer tanto ganho e produtividade para aquela região. Enfim, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer também ao pessoal aí da Corteva, porque são sempre muito gentis em atender às nossas demandas. E muito em breve vamos voltar a conversar sobre novos assuntos, com certeza, viu, Augusto? Obrigado novamente pelo convite, satisfação participar do teu programa e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Muito bem, obrigado mais uma vez, Augusto. E a você que está nos assistindo, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra aqui ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.